Olá, Rita de Cássia Carneiro, do Bem-te-Vi Terapeutiando, e hoje nós vamos de Aion, estudo sobre o simbolismo do si mesmo, do Jung. Esse livro foi escrito depois da Segunda Guerra Mundial e eu vou ler o capítulo 5, Cristo, símbolo do si mesmo. Olha que eu fico impressionada com o conhecimento de Jung, como ele realmente estava à frente do tempo, à frente do tempo. 1948, 9, ele escreveu esse artigo, porque esse livro são vários artigos. Cristo, símbolo do si mesmo. Mais de uma vez já se comparou a descristianização do nosso mundo. A descristianização do nosso mundo. O desenvolvimento luciferino da ciência, as monstruosas destruições materiais e morais que a Segunda Guerra Mundial deixou para trás de si, com os acontecimentos da era final preditos no Novo Testamento. Trata-se aqui, como se sabe, da expectativa da vinda iminente do Anticristo. Na primeira carta de João 3,3, lê-se: todo espírito que não confessa Jesus é do Anticristo, de quem ouvistes que está para chegar. O Apocalipse está cheio de expectativas de coisas pavorosas que sucederão na era final, antes das núpcias do Cordeiro. Isto nos mostra claramente como na ânima cristiana, alma cristã, existe não apenas o conhecimento da existência de um antagonista, mas também a certeza de sua futura tomada de poder. Por que motivo, perguntará o leitor, falo aqui de Cristo e de sua parte contrária? Falamos necessariamente de Cristo porque ele é um mito ainda vivo da nossa civilização, é o herói da nossa cultura, o qual, sem detrimento de sua existência histórica, encarna o mito do homem primordial, do Adão mítico. É ele quem ocupa o centro da mandala cristã. É o Senhor do tetramorfo, isto é, dos símbolos dos 4 evangelistas, que significam as 4 colunas de seu tempo. Ele está dentro de nós e nós estamos nele. Seu reino é a pérola preciosa, o tesouro escondido no campo, o pequeno grão de mostarda que se transforma na grande árvore. É a cidade celeste. Do mesmo modo que Cristo, assim também o seu reino está dentro de nós. Acho que essas poucas referências universalmente conhecidas são suficientes para caracterizar a posição psicológica do símbolo do Cristo. Cristo elucida o arquétipo do si mesmo. Isso aqui é uma referência. Representa uma totalidade da natureza divina ou celeste. Um homem transfigurado, um filho de Deus sine mácula peccati, que não foi manchado pelo pecado. Enquanto Adão, segundo Adão, ele constituiu uma equivalência do primeiro Adão, antes da queda original, isto é, quando este possuía ainda a pura semelhança com Deus, e a respeito do qual diz Tertuliano, abre aspas, é quanto a esta imagem de Deus pode-se adquirir que o espírito humano possui os mesmos impulsos e o mesmo sentido que Deus, embora não da mesma forma. Vou ler de novo, abre aspas.
E quanto a essa imagem de Deus, pode-se admitir que o espírito humano possui os mesmos impulsos e o mesmo sentido que Deus, embora não na mesma forma. Orígenes é uma outra citação. 185 a 254, o ano, né, que foi escrito. É muito mais minucioso. A imago Dei, imagem de Deus impressa na alma e não no corpo, é uma imagem da imagem, abre aspas, pois minha alma é uma imagem de Deus, não do modo singular, mas criada à semelhança de uma imagem precedente, fecha aspas. Cristo, ao invés, é a verdadeira imagem Dei, e cuja semelhança foi criado nosso homem interior, invisível, incorporal e imortal. A imagem divina manifesta-se em nós através da prudência, da justitia, da moderatium, da virtus, da sapiência e da disciplina. Agostinho 354 a 430. Estabelece uma diferença, Agostinho, né? Estabelece uma diferença entre a imago Dei, que é Cristo, e a imago, que foi implantada no interior do homem como meio ou como possibilidade de alcançar a semelhança de Deus. A imagem divina não se mostra no homem corporal, mas na anima rationalis, alma racional. É por ela que o homem se distingue dos animais irracionais. A imagem divina é interior, não está no corpo. Onde está o intelecto, onde está a mente, onde está a razão, a qual compete investigar a verdade. Aí Deus tem a sua imagem. Por isso, diz Agostinho, deveríamos lembrar-nos de que fomos criados à imagem de Deus e não em outra parte, senão no próprio intelecto. Abre aspas. Sempre que o homem se dá conta de que foi criado à imagem de Deus, reconhece também que existe dentro dele algo que ultrapassa aquilo que foi concebido aos animais irracionais. Fecha aspas. Isso tá... Não consigo ver aqui. Em qual livro do Santo Agostinho que tá. Daí resulta que a imagem divina é, por assim dizer, idêntica à anima rationale, à alma racional. E esta última que constitui o homem espiritual, o homo celestis, o homem celeste, de Paulo. Da mesma forma que Adão, antes da queda, assim também Cristo encarna a imagem divina, cuja totalidade Agostinho acentua de modo particular. Abre aspas. O verbo, palavra de Deus, diz ele, assumiu o homem por inteiro, por assim dizer, em sua integralidade, a alma e o corpo do homem, e precisa seu pensamento afirmando expressamente que o homem é constituído de alma, de carne e do animal. A imagem divina do homem não foi destruída pelo pecado, mas apenas danificada e corrompida, deformada, e será reconstruída pela graça divina. O âmbito da integração é indicado pela descensus et inferos, descida de Cristo aos infernos, descida cujos efeitos redentores abrangem inclusive os mortos. O seu equivalente psicológico é a integração do inconsciente coletivo, parte constitutiva e indispensável da individuação.
Vou ler de novo. O seu equivalente psicológico é a integração do inconsciente coletivo, parte constitutiva e indispensável da individuação. Abre aspas. Nosso fim deve ser, portanto, diz Agostinho, nossa perfeição, mas nossa perfeição é Cristo. Fecha aspas. Porque ele é a imagem perfeita de Deus. Por isso é também chamado Rei. Sua esposa, esponsa, é a alma humana que se acha unida interiormente ao Logos, num mistério espiritual escondido, para que se tornem dois em uma só carne, em correspondência ao matrimônio de Cristo com a Igreja, com exceção da continuidade deste hierogamos, núpcias sagradas, no dogma e nos ritos da Igreja, o símbolo em questão se desenvolveu na alquimia ao longo da Idade Média, até se transformar em coniunctius, união dos contrários, ou seja, nas núpcias químicas e, consecutivamente, na representação da totalidade do lapis philosophorum, na pedra filosofal, de um lado, e no conceito de combinação química do outro lado. A imagem divina de Deus, danificada pelo pecado, pode ser restaurada, reformada, com a ajuda de Deus, de acordo com o que diz a carta aos Romanos 12:2, abre aspas, e não vos conformeis com os esquemas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. As imagens as imagens da totalidade produzidas pelo inconsciente no decurso de um processo de individuação representam tais reformas, transformações de um arquétipo do mandala existente a priori. Como já acentuei repetidas vezes, na prática é impossível distinguir entre os símbolos espontâneos do si mesmo, da totalidade, e uma imagem divina. O termo renovação, reformatio, não expressa uma mudança em sentido próprio, apesar do da transformai-vos, e sim o estabelecimento de um estado original, uma apocatastase. Isto está em perfeita consonância com as descobertas psíquicas empíricas de um arquétipo de totalidade existente em todas as épocas, que pode desaparecer facilmente do campo usual da consciência ou jamais ser percebido, até que uma consciência iluminada pela conversão reapareça sobre a figura de Cristo. Maravilhoso. Maravilhoso. Depois a gente continua.